Esta mensagem é do dia 18 de agosto de 2015. Na verdade, trata-se de uma entrevista com o professor Mark Wilker, falando sobre chaves para a intimidade com Deus. No início, Mark testemunha sua conversão. Me joguei e virei na cama, incapaz de adormecer. Os pensamentos passando por minha mente. E se eu morresse hoje à noite? Eu não estou pronto para ir para o céu. Eu não poderia afastar os pensamentos. Eu me levantei, fui ao andar inferior e esperei meus pais voltarem para casa quando terminassem sua reunião. Quando eles voltaram, eu anunciei que queria ser salvo. E eles levaram-me logo para a casa do pastor, onde ele explicou o plano de salvação e me levou à oração do pecador. Eu tinha 15 anos quando aceitei Jesus Cristo em meu coração, como meu único Senhor e Salvador. Era a voz de Deus que estava falando comigo naquela noite, chamando-me ao seu reino. Sua voz veio como um pensamento espontâneo dentro da minha cabeça. No entanto, eu não defini esta como sendo a maneira da voz de Deus ser ouvida, até eu ter completado uma busca desesperada por 10 anos para ouvi-lo claramente. O cristianismo é o único entre as religiões, pois sozinho oferece uma relação pessoal com o Criador, começando aqui e agora, e duradoura ao longo da eternidade. Jesus declarou: "Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste." João 17:3. Infelizmente, muitos na igreja perdem a grande bênção da comunhão com o nosso Senhor, porque perdem a capacidade de reconhecer a sua voz. Embora João 10:27 nos promete que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, muitos crentes estão sedentos de ter uma relação íntima que só pode satisfazer o desejo de seus corações. Eu era uma daquelas ovelhas que não foi capaz de identificar a voz do meu pastor. Eu ansiava por mais profunda intimidade espiritual com Deus, mas eu não poderia encontrá-lo. Em seguida, no 11º ano de minha vida cristã, eu tinha o pensamento espontâneo que eu deveria tomar um ano de minha vida e me concentrar em aprender a ouvir a voz de Deus. Eu decidi agir nesse pensamento e dedicar um ano para esforço concentrado, aprendendo a ouvir a sua voz. Eu não sabia que era o próprio Senhor me chamando para investir nesse tempo. Naquele ano, o Senhor revelou 4 chaves simples, todas encontradas em Abacuque 2, 1 e 2, que destrancou o tesouro de ouvir a voz dele. Usar as 4 chaves juntas me permitiu facilmente ouvir a voz de Deus em uma base diária. Ele foi além, transformando meus passos, e eu tenho vivido nos 45 anos da minha vida cristã. Eu gostaria de compartilhá-los com você, assim você pode experimentá-los e ver se eles fazem o mesmo para você. O entrevistador diz a Mark: "A voz de Deus em seu coração muitas vezes soa como um fluxo de pensamentos espontâneos. Abacuque conhecia o som de Deus falando com ele. Está em Abacuque 2, versículo 2. Elias descreveu-a como uma voz mansa e delicada. 1 Reis 19, versículo 12. Eu sempre tinha ouvido por uma audível voz interior, e Deus fala assim às vezes. No entanto, eu descobri que geralmente a voz de Deus vem como pensamentos espontâneos ou pensamentos que fluem. Por exemplo, você nunca foi dirigindo pela estrada e de repente tinha um pensamento vindo até você para orar por uma determinada pessoa? Você não acreditou que era Deus dizendo-lhe para orar? O que fez a voz de Deus soar? Foi uma voz audível ou foi um pensamento espontâneo que acendeu em sua mente? Mark responde: comunicação como pensamentos espontâneos, intenções e visões e escrituras confirmam isso de várias maneiras. Por exemplo, uma definição de paga. A palavra hebraica intercessão é um encontro casual ou acidental. Intercessão.
Quando Deus coloca pessoas em nossos corações, Ele faz isso através de paga, uma chance de encontro. Pensamos que, acidentalmente, entre aspas, cruzou nossas mentes. Nós consideramos que é um encontro casual em nós, porque não raciocinamos. No entanto, é proposital, porque Deus enviou para nós. Portanto, quando você quer ouvir a voz de Deus, sintonize as possibilidades, encontros espontâneos ou pensamentos fluindo. Mesmo os pensamentos de Satanás vêm a nós como pensamentos espontâneos. E é por isso que Jesus ordenou, levando cativo todo pensamento, em 2 Coríntios 10, versículo 5. Tenho certeza que todos nós temos experimentado espontâneos maus pensamentos vindo para nós mesmos, atacando bem no meio de nossos momentos de oração e adoração. Então, eu concluo que os pensamentos analíticos são meus. Bons pensamentos espontâneos vêm do Espírito Santo, e maus pensamentos espontâneos vêm dos espíritos malignos. Os pensamentos de Deus se alinham com a Escritura e com os seus. Vários nomes: cobertor, conselheiro, mestre, doador da vida, curador e libertador. Seus pensamentos edificam, exortam e confortam. Eles são puros, pacíficos, razoáveis, cheios de misericórdia e de bons frutos, inabaláveis. Em Tiago 3,17. Pensamentos de Satanás se alinham com seus vários nomes: acusador, adversário, ladrão, que vem para matar, roubar e destruir. Seus pensamentos condenam e trazem desespero, rejeição, medo, dúvida, incredulidade e, em geral, a miséria. Pensamentos de Satanás trazem ciúmes e sentimentos facciosos. Tiago, capítulo 3, versículo 14 e 15. Torne-se de uma maneira que você possa sentir o fluxo de pensamentos de Deus. Abacuque disse: eu estarei no meu posto de guarda. Está em Abacuque 2, versículo 1. Abacuque sabia que para ouvir a tranquila voz de Deus interiormente, pensamentos espontâneos, ele teve que primeiro ir para um lugar tranquilo e ainda acalmar os seus próprios pensamentos e emoções. Salmo 62, 5 nos encoraja a silenciar nossas almas perante Deus. Há um profundo fluxo espontâneo no interior do nosso espírito, que cada um de nós pode experimentar quando aquietar nossa carne e nossa mente. Se não conseguimos ainda, nós estamos sentindo apenas nossos próprios pensamentos. Amar a Deus através de uma tranquila canção de adoração é uma forma muito eficaz de tornar-se íntimo. Tome nota, 2 Reis, capítulo 3, versículo 15. Depois que eu adoro o silêncio por dentro, eu me abro para o fluxo espontâneo. Se os pensamentos vêm de coisas que eu tenha esquecido de fazer, eu os anoto para que eu possa fazê-los mais tarde. Se os pensamentos de culpa ou indignidade vierem, eu me arrependo completamente. Recebo a lavagem do sangue do Cordeiro, colocando o seu manto de justiça, vendo-me imaculado perante Deus. Está em Isaías 61, versículo 10, e Colossenses 1, versículo 22. Limpar o foco fornece um fluxo mais puro. Para receber a pura palavra de Deus, é muito importante que o meu coração esteja focado corretamente. Se eu fixar meus olhos em Jesus, o fluxo intuitivo é puro e vem de Jesus. Mas se eu corrigir o meu olhar sobre algum desejo do meu coração, o fluxo intuitivo é afetado para esse desejo. Para ter um fluxo puro, eu devo me tornar puro e cuidadosamente fixar meus olhos em Jesus, como Hebreus fala no capítulo 12, versículo 2. Mais uma vez eu digo: silenciosamente adore ao Rei e receba o silêncio em volta com bastante facilidade. Faça isso. Começo o meu tempo de oração como Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Jesus nos ensinou a começar a oração levantando nossos olhos até o nosso Pai para contemplá-lo. Nós não devemos começar a oração com os nossos problemas. Comecemos a nossa oração olhando para Ele.
O entrevistador comenta: fixar seus olhos em Jesus e pedir para receber visões. Mark continua: Abacuque disse: eu vou ficar no meu posto de sentinela. Está também em Abacuque capítulo 2, versículos 1 e 2. Abacuque estava realmente procurando uma visão como ele orou. Desde que eu acredito que a Bíblia é para ser vivida, eu decidi que eu também iria começar a olhar com os olhos do meu coração para o mundo espiritual, para ver o que eu poderia ver. Faça o que o rei Davi fez. Uma boa maneira de começar a usar os olhos do vosso coração é estar fazendo o que o rei Davi fez. Disse-lhe ele: eu vi o Senhor sempre na minha presença, porque ele está à minha direita, não vou ser abalado. Está em Atos capítulo 2, versículos 25. O salmo inicial deixa claro que esta foi uma decisão de Davi, não uma visitação sobrenatural constante. Eu tenho definido literalmente, eu tenho colocado o Senhor continuamente antes de mim, porque ele está à minha direita. Eu não vou ser abalado. Salmos 16, versículo 8. Porque Davi sabia que o Senhor estava sempre com ele. Ele determinou em seu espírito ver a verdade com os olhos do seu coração, como ele passou por sua vida, sabendo que isso iria manter a sua fé forte. Nós dizemos: uma imagem vale mais que 1000 palavras. Eu acredito que é porque as imagens são a linguagem do coração. Nós notamos que Jesus usou imagens constantemente, como ele ensinou em Mateus capítulo 13, versículo 34. Use a imaginação piedosa. Então, eu opto por fazer o que o rei Davi fez, e eu desenvolvo imaginação piedosa, que eu defino como imaginando coisas que Deus diz que são assim. Obviamente, se eu estou imaginando que Jesus não é comigo, estaria imaginando tudo uma mentira, o que é imprudente. Eu não posso imaginar qualquer razão pela qual eu gostaria de imaginar as coisas não bíblicas. Assim, eu vejo Jesus à minha direita, sempre. Acrescento a Paulo, na oração para que Deus ilumine os olhos do meu coração, como está em Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18. Então, eu me sintonizo com o fluxo do Espírito Santo e ele traz a cena viva. Acho que posso passar dessas imaginações piedosas em uma visão divina. É incrível, simples como uma criança. Claro que precisamos ser como elas, como nos é dito, para entrar no reino devemos ser como as criancinhas. Minha neta de 6 anos de idade pode fazer isso e ela compartilha comigo. Ela registra no diário as visões dos anjos que estão em ambos os lados de sua cama, protegendo-a e olhando por ela. Você vai ver que as suas crianças podem fazer essas 4 chaves mais facilmente do que você pode. Experimente como eles e veja. De Gênesis a Apocalipse, Deus deu sonhos e visões. E ele especificamente disse que nos últimos dias ele derramaria seu espírito e veríamos sonhos e visões, conforme está em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4 e versículo 17. Devemos olhar se quisermos ver. Daniel teve uma visão em sua mente e disse: eu estava olhando, eu ficava olhando, eu ficava olhando. Está em Daniel 7, versículo 2, 9 e 13. Então, eu precisava me arrepender por não olhar e começar a apresentar os olhos do meu coração ao Senhor e à procura. Enquanto oro, eu olho para Jesus e eu vejo e ouço como Ele fala comigo, fazendo e dizendo as coisas que estão em seu coração. Muitos cristãos vão achar que se eles só olharem, eles vão ver fluir imagens, da mesma forma que recebem fluindo pensamentos. Jesus é o Emanuel, Deus conosco, conforme Mateus capítulo 1, versículo 23. É tão simples assim. Você pode ver Cristo presente com você porque Cristo está presente com você. Na verdade, a visão pode vir tão facilmente que você será tentado a rejeitá-la, pensando que é coisa da sua cabeça. Mas se você persistir em gravar essas imagens fluídas, a sua dúvida em breve será superada pela fé, e você vai reconhecer que o conteúdo deles só poderia ser gerado pelo Deus Todo-Poderoso.
Observe, Jesus demonstrou a capacidade de viver fora do contato constante com Deus, declarando que ele não fez nada por sua própria iniciativa, mas apenas o que ele viu o Pai fazer e ouviu o Pai dizer. Está em João, capítulo 5, 19, 20 e 30. O que é uma maneira incrível de viver. É possível para você viver fora da iniciativa divina como Jesus fez? Sim, é chamado de permanecer em Cristo, que está em João 15. Fixe seus olhos em Jesus. O véu foi rasgado, dando acesso à presença imediata de Deus, e ele te chama para se aproximar. Leia Lucas, capítulo 23, versículo 45, e Hebreus, capítulo 10, versículos 19 ao 22. Oro para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, e você verá suas visões. Eles são o seu dom para você, dado livremente, conforme Atos, capítulo 2, versículo 17. Registro no diário, ou seja, a escrita fora de suas orações e as respostas de Deus, traz grande liberdade em ouvir a voz de Deus. Deus disse a Abacuque para registrar a visão. Está em Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Este não era um comando isolado. As Escrituras registram muitos exemplos de indivíduos, orações e as respostas de Deus. Por exemplo, nos Salmos, muito dos profetas e Apocalipse. Eu chamo o processo de registro no diário de duas vias, e eu encontrei-o para ser um catalisador fabuloso para discernir claramente o fluxo interno e espontâneo de Deus, porque como eu tenho hábito, eu sou capaz de escrever sobre fé por longos períodos de tempo, simplesmente acreditando que é Deus. Eu sei que o que eu acredito que tenho recebido de Deus deve ser testado. Contudo, teste envolve a dúvida, e a dúvida blocos de comunicação divina. Então, eu não quero testar enquanto eu estou tentando receber, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 6. Posso receber na fé, sabendo que quando o fluxo terminar, posso testar e examiná-la com cuidado, certificando-me de que ele está alinhado com as Escrituras. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Remova a dúvida. A dúvida pode impedi-lo no início, mas lance-a para fora, lembrando-se que as informações de Deus, as palavras e visões, são um conceito bíblico e que Deus é presente falando aos seus filhos. Na Bíblia, Satanás vem constantemente lançando dúvidas ao dizer: será que Deus realmente disse isso a você? Conforme está em Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Aprenda a relaxar. Quando deixamos nossos trabalhos e entramos no seu descanso, Deus é livre para fluir, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 10. Sente-se confortavelmente, tire o seu papel e caneta, ou computador ou iPad, e volte sua atenção para o Senhor em louvor e adoração, buscando sua face. Anote: bom dia, Senhor, eu te amo. O que você quer que eu faça? Pode me dizer? Em seguida, torne fixo seu olhar em Jesus. De repente, você vai ter um pensamento muito bom. Eu não duvido. Simplesmente anote-o. Mais tarde, quando você ler sobre suas anotações, você será abençoado ao descobrir que o conteúdo é incrível e que você está realmente dialogando com Deus. Ouça a Deus através das Escrituras iluminada. Conhecer a Deus através da Bíblia é uma fundação vital para ouvir a sua voz em seu coração. Então você deve ter um sólido compromisso de conhecer e obedecer a palavra escrita de Deus. Somos ordenados a meditar sobre as Escrituras. Quando oramos sobre as Escrituras, encontramos versos que saltam das páginas e dão um clique em nossos olhos. Essa é outra maneira muito poderosa que Deus nos fala. Meditação bíblica regular é ordenada por Deus e é uma obrigação para a vida cristã eficaz. Utilize conselheiros espirituais,
Também é muito importante para o seu crescimento e segurança que você tenha relacionamentos sólidos, conselheiros espirituais. Todos os grandes movimentos direcionais que vierem através dos registros no diário devem ser confirmados por seu conselheiro, antes de você agir sobre eles. A Bíblia diz: na boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a verdade é estabelecida. Está em 2 Coríntios 13, 1. Que Deus possa abençoá-los, em nome do nosso Senhor.